momento estamos com Norberto Weiss, ex-presidente da gestão 2020-2022. Tudo bom, Norberto? Graças a Deus, sempre bem. Quem é o Norberto fora da CIAS? Pai, esposo, empresário, filho também Sim. ainda, né? Graças a Deus, a minha mãe hoje vive. Sou avô, bisavô. Então, Norberto tem uma família bastante grande, eu sou bastante da família, mas também sou empresário, né? Hoje, proprietário da Cabana do Weiss. Hoje Legal. nós também temos a Viva Refeições, nós temos a WW, a fábrica de congelados, temos o plantio da Agro Weiss. Além disso, estamos iniciando uma empresa de robótica, totalmente fora de nosso contexto atual. Mas conta um pouco mais sobre a robótica. Sobre a robótica, na verdade, falar sobre a robótica, teríamos que falar sobre o Carpir, porque o robô já tem nome. Quem é o Carpir? E por que nós estamos pensando no Carpir? O Carpir, ele vem atender uma necessidade de mão de obra. Nós estamos hoje, principalmente não só na área da indústria, mas também na área da agricultura, existe grande e enorme falta de mão de obra. Existe muita coisa a ser feita, mas ao mesmo tempo não temos pessoas para executar, principalmente os trabalhos básicos. E o Carpir vai atender as necessidades básicas. Estamos junto no NIT, começando o trabalho, então isso também é possível, nós desenvolvermos essa empresa de robô graças ao nosso núcleo de inovação tecnológica, né? Então, existe todo o apoio ali do Senai, do Centro de Inovação de Jaraguá, o Sebrae. Então, existem várias empresas, mas a gente está encabeçando a empresa de robótica. E, Norberto, como é que você veio parar na presidência da CIAS? Bom, a vida nos leva, né? Vamos dizer assim, muitos dizem assim, você tem que planejar as coisas a longo prazo. Bacana você ter um traçado, mas ao mesmo tempo ele não pode ser, como dizia o nosso amigo Alberto na época da nossa gestão, ele dizia que um plano ele não é um concreto, ele tem que ser dinâmico. Então você tem que ter uma direção, mas ao mesmo tempo esse planejamento ele tem que ser renovado. Então a situação nos levou realmente à necessidade na época de nós termos um presidente. Talvez dizer que estávamos preparados, eu acho que você só se prepara no dia que senta na cadeira, mas foi um momento que realmente nos trouxe a ocupar o espaço de presidente. Legal. E como é que estava, qual era o contexto da CIAS naquele momento? Isso também não faz muito tempo, estamos falando de mais ou menos uns 5 anos. 5 anos atrás, primeiro, ela tinha uma boa estrutura. A CIAS, como sempre, teve uma boa estrutura, sempre deixado pelos presidentes anteriores. Então, eu acho que isso também facilita muito um presidente hoje quando inicia. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos um momento bastante conturbado, né, que foi o início da pandemia. Que tudo isso foi difícil na época, porque esperava-se que a pandemia fosse de hoje para amanhã. Então, ninguém sabia o que fazer. Então, inclusive como empresário daquelas épocas, para mim era difícil, porque tivemos que ficar com as portas faturadas, fechadas. E veja, um empresário ficar com as portas fechadas sem faturar é um momento muito delicado para uma empresa. Muitas vezes se colhe ainda hoje, apesar de ter passado 5 anos, as consequências da pandemia. Então foi um momento bastante difícil, mas ao mesmo tempo assim de uma inovação incrível, né? Então, graças a Deus, eu pude ser o presidente na época da pandemia. Tá, nesse contexto, podemos pensar que foi teu maior desafio ou você consegue imaginar um outro? Eu diria que desafios, Cristian, são diversos. Todo dia você é desafiado. Então não existe um desafio mais difícil ou mais fácil. Mas os desafios foram bastante... Nós tivemos que pensar muito, nós tivemos que pensar
todo santo dia em como resolver uma situação a qual não tínhamos experiência anterior. Sim. O desafio, talvez, na minha gestão era isso. Não existe dado histórico que nós pudéssemos comparar, tirar insights. Então, tinha que ter sempre naquele momento a gente... E agora, como vamos resolver isso? Isso foram os 2 anos de gestão praticamente. Né? Não é só o momento inicial ou só um desafio. Ele foi um desafio como um todo. Nesse todo desafio, qual foi a tua maior superação? A de inovação. Tem que inovar. Então, eu acho que... Fazer diferente. Fazer o que não se fazia, o que não... realmente você experimentar muito e não poder errar. Se bem que ninguém criticava o erro na época. Ninguém o criticava. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos que pensar, e agora, como nós vamos fazer isso? Isso me auxiliou muito no pensar diferente. Talvez existia um Norberto antes e um Norberto depois. Eu acho que essa é a diferença, porque você não tinha modelos de gestão, né? Porque nós tivemos que criar, tanto que o primeiro grande desafio, vamos pensar, você também foi diretor na época, né, Christian? Mas o grande primeiro desafio foi o quê? A nossa posse. A primeira posse de uma associação online, né? Nós tivemos que criar, e como fazer, daí graças a Ana também, que correu atrás, ninguém sabia nem como fazer isso, né? Como fazer uma posse online. Sim. Teve gente que tirou sarro de nós. Porque isso em redes sociais a gente chegou a ver, porque posse online não fazia graça, só que o momento o requeria. Então, online, eu acho que as reuniões online hoje, elas são tudo consequências deste momento. Preparado se estava. Talvez todo o meu conhecimento dentro da área de tecnologia também tenha me ajudado muito nisso, né? Eu penso que eu fui preparado, talvez pela própria vida, eu me preparei para esse momento que não se sabia o que ia acontecer, mas preparado a gente estava. Falando em ações, então, já a posse e outras, quais foram as que marcaram a sua gestão? Eu diria que o dia a dia marcar, não tem nada mais relevante, menos relevante. Todo pequeno momento ele é importante, porque desde planejar uma posse online, até você fazer uma pequena ou uma reunião online, um planejamento online. Imagina você fazer um planejamento estratégico online, onde cada uma estava na sua casa pensando, mas conseguimos. Então, veja, tudo isto foram desafios. Ao mesmo tempo, o desafio, mas amanhã vai estar aberta a porta, podemos estar a 1 metro de distância, a 2 metros, 5 metros. Tivemos casos de pandemia internos aqui, né, da própria... Então, todo dia foi um desafio. Então, é por isso que eu digo, acho que estava preparado mais nesse sentido, em essa dinâmica da mudança, do que outro... Poderia citar vários desafios, várias conquistas, mas poder atender essa dinâmica, né, da necessidade diária, acredito que tenha sido um dos melhores, uma das coisas mais enfáticas que eu poderia dizer que sucederam. E também fui, ao mesmo tempo, que eu sempre cito, existem algumas coisas que marcam a gente. E nesse momento meu de gestão, eu tive o prazer de apertar a mão do presidente da República. Aqui nós estamos falando quem era, ou não estou falando bandeira, indiferente quem é o presidente, mas como presidente da CIAS, poder, e como Norberto Weiss também, poder apertar a mão de um presidente da República, isso foi marcante para mim. Talvez como marcante, o momento mais marcante da minha vida. Legal. Massa. E todos esses projetos que fizeram, qual que foi que podemos dizer que está até hoje na CIAS, que foi feito na sua gestão e até hoje... Na verdade, nós demos andamento a um projeto que começou com o nosso presidente anterior. A gente traçou os primeiros caminhos e foi dado bastante ênfase na minha gestão, que foi o planejamento estratégico.
Concordo com isso, né, Ana? Foi no final do mandato do Cláudio, eu acho que o Cláudio abriu a porta e nós conseguimos trabalhar o caminho que ele abriu, né? Então, hoje, se a CIAS tem um planejamento mais pensado para frente e mais aberto, conhecido, provavelmente é a nossa gestão que deixou isso marcado. Como uma conquista como uma grande conquista. Ela é um planejamento, como eu já falei anteriormente, ele sempre tem que ser dinâmico. Então, não é o que nós planejamos há 4, 5 anos atrás, que hoje tem que ser cumprido, mas ele nos deu direcionamentos. Então, isto que eu acho que esse planejamento estratégico, ele sempre vai ser algo muito importante para a CIAS. Ele foi construído, traçado e executado, né? Sim, e tivemos ótimos resultados, a gente viu as nossas dificuldades, nós fizemos análise SWOT, né? Vimos onde nós somos fortes, onde somos fracos, onde tivemos que melhorar. É óbvio que não conseguimos elaborar tudo isso em 2 anos, Sim. mas a gente talvez formou desenhou, né? a base, né? E quando eu vejo hoje o planejamento estratégico, eu vejo ele com bons olhos. Talvez o planejamento, tanto a missão, a visão, ela teria que ser quase como uma oração nossa, né? Porque sempre é difícil, mas quanto mais exposto isso ao nosso entorno, melhor, porque te lembra, porque o nosso dia a dia tem tantas coisas a nós pensarmos, mas aquilo que está aqui, vamos supor, nesse momento, nós temos aqui a CIAS, isso me lembra sempre uma associação. Então, toda hora que isso estiver perto de mim, ela me chama. Então, se eu botar uma missão perto de mim, eu vou ser chamado. Se tiver a visão aonde eu quero chegar, e toda hora eu vou ser lembrado disso. Quando eu, talvez... Como tem muita placa de propaganda que diz o seguinte: quem não é visto não é lembrado. E talvez aqui no planejamento isso cabe muito. Tem que ser visto, ele tem que sair das gavetas, ele tem que estar sendo falado. Mas também 5 anos de planejamento ainda estamos iniciando ainda, né? Esse planejamento foi programado para quantos anos? O primeiro fizemos por 10. Então, se nós começamos até 2030, nosso primeiro planejamento, hoje já está conversando 35, né? Não estamos mais conversando só em 2030, porque 2030 está chegando, a gente está aí na porta, né? Mas problemas que muitas vezes lá já se planejava, hoje está se trabalhando ainda, muitas vezes se dá em fazer isso, mas o planejamento, eu acho que tem que ser sempre marcante. Como é que foi a tua diretoria? Como é que foi o voluntariado da tua equipe? A diretoria sempre é... Sem uma diretoria, sem uma equipe de apoio, que você não é ninguém. Então, vamos pensar tanto como um todo, né? Então, nós formamos uma equipe. Uma parte dos voluntários, que são os diretores, cada um marcante, né? Cada um contribuiu com aquilo que podia contribuir naquele momento. Eu acho que isso é importante. Muitas vezes a pessoa, meu Deus, mas será que não tem como... Não, a pessoa contribui com aquilo que pôde contribuir naquele momento. Também a grande maioria dos diretores também com dificuldades por causa da pandemia, mas tivemos sempre eles muito presentes. Você fez parte, né, Cristian? Houve o teu trabalho, você desenvolveu ele. O Ivandro, que hoje é o presidente, houve o trabalho dele, né, de tesoureiro muito marcante. E assim a gente teve uma comissão mais próxima, mas também como um todo. Eu só tenho a agradecer à diretoria a cada dia da minha gestão. Mas, além da diretoria, sempre falo, sem a equipe interna aqui da CIAS, nada é possível. Algo marcante nessa diretoria? Olha, novamente eu prefiro falar do dia a dia, né? O marcante seria pegar um pedaço da gestão e dizer que aquilo que só me marcou. Eu já prefiro olhar como um todo, a gestão sempre como um todo, os diretores, tanto faz se ele contribuiu com mais ou com menos, mas houve a contribuição de todos eles. Então, eu acho que isto sim é importante, né, numa diretoria. Você não avaliar quanto cada um fez, mas que aquilo que ele fez você dá relevância, né? Então, eu entendo que
nessa minha diretoria, como tenho certeza que as de lá para cá também foram, muito participativas, né? Um com mais Sim. força, com mais tempo, com mais ideias, outro menos, mas todos eles necessários. Tua gestão conseguiu focar bem ou fez um tratamento, alguma coisa no online, tudo virou online. Hoje que nós temos de herança, podemos pensar que uma boa parte veio de ti, entendeu? Porque querendo ou não, como a gente sempre fala, a Ana vai mais para fora do que nós, mas todo mundo fala, como é que vocês fizeram isso? Tu sabe disso? Como é que vocês fizeram isso? Eu acho que na tua gestão marcou bastante esse online. Bom, eu vou lembrar um pouco desse fato. Em 2017, eu me formei em informática, análise e desenvolvimento de sistemas e também sistemas para a internet. Foram 2 graduações que eu fiz juntas. Uhum. Então, de alguma forma, eu tinha conhecimento já base para trabalhos com tecnologias novas. Legal. Depois disso, antes da pandemia ainda, eu fiz uma pós relacionada exatamente a EAD, ou novas tecnologias de aprendizado, de como trabalhar o EAD, ou trabalhar à distância. Então, isso também me tinha dado base. Então, para mim, falar de coisas online era gente, mas isso existe. Então, claro, só tivemos que botar muita coisa em prática. Uhum. E isto, né, já existia, nós só não tínhamos dado a atenção necessária antes, como nós podíamos economizar, inclusive, tempo, ao invés de ir daqui para Floripa e botar nosso tempo na estrada, dirigindo, nós simplesmente sentávamos na frente de um computador e começamos a trabalhar, né? Começar a falar um com o outro. As reuniões online, eu sempre digo, foram as mais marcantes, né? Porque no começo é estranho, mas depois você não sente mais a distância. Sim. Né? E nós tivemos que, eu acho que quando nós falamos de quebrar barreiras, a primeira barreira foi a distância que nós quebramos na nossa gestão. Essa necessidade de você ter que estar lá. Porque você está com a tua tela, à tua frente, com alguém conversando, no primeiro momento parece esquisito, mas depois essa pessoa realmente está à tua frente, né? Mesmo na distância, ela está com você. E isto nós aprendemos muito na nossa gestão e tivemos que se adaptar a isso. Mas estávamos, sim, preparados. Quando eu digo preparados, existia toda a tecnologia já à nossa disposição, só nunca experimentado como nós tínhamos experimentado naquela época. Isso foi, para mim, sempre o mais marcante. Até esses tempos nós brincamos, né? Eu fui o presidente pandêmico, né? Mas assim, não faz sentido, porque, na verdade, foi uma pandemia, mas ao mesmo tempo de inovação. Uhum. Então, para mim, essa inovação ela tem que ser diária. Quando antes eu falei do projeto Carper, é porque nós vamos se adaptar novamente, nós temos de novo um momento histórico dentro da nossa cidade, onde faltam pessoas. Todo mundo, não só na nossa cidade, na nossa região, na minha gestão, numa reunião aqui da FACISC Norte, né? Em Araquari, eu chamei a atenção, isso foi há 5 anos atrás, sobre a necessidade de nós pensarmos diferente por causa da falta de mão de obra que naquela época já se desenhava. Ela já estava com o desenho, claro, as pessoas queriam começar algum empreendimento onde precisava de mão de obra, não temos disponível. Porque se nós resolvemos, vamos fechar a ponte, ninguém mais sai de Schroeder para ir trabalhar para Jaraguá. Ok, estamos com 6.000 pessoas sobrando nesse momento. Sim. Mas isso não é uma solução. Essas pessoas, porque daí nós temos problema com o nosso vizinho. Então, né, hoje, o nosso desenho, como nós somos cidade satélite, nesse caso, de Jaraguá, eu acho que isso é importante sempre nós lembrar. Nós fizemos parte de um todo, e Schroeder, como Guarimirim, como
Corupá, São João, Massaranduba, nós estamos todos juntos, formando a grande região norte aqui, né? Do Vale do Itapucu. E nós temos problemas muito sérios. Nós temos aqui realmente muita gente querendo empreender. E cada um quer empreender. O cara é bom, eu vou começar uma empresa. E quando você começa uma empresa, você precisa de mão de obra. Precisando de mão de obra, hoje não tem disponível. Dizem que essa nova geração não quer nada da vida. Gente, é só nós olharmos. Se tem jovem desempregado que não esteja trabalhando, estou trabalhando. Só de formas diferentes do que nós trabalhamos. E nós temos que se adaptar a essa situação, mas também fomos nós que criamos esse ambiente para eles diferente, né? A Luana está aí um exemplo. Sim, na nossa gestão nós começamos com a Feira do Empreendedor. E a gente realmente trabalhou isso. E como diz, foram as primeiras feiras que se fez aqui em Praça Aberta, né? Na frente da prefeitura. Então foi marcante nesse sentido. Houve muito empenho. Muito empenho. Ela foi bacana porque ela mostrou que existe a possibilidade de se fazer algo. E ela só foi aperfeiçoando. Ela não foi perfeita. Longe disso. Mas para aquele momento foi o que nós conseguimos fazer. Sim. A partir de lá, sim, ela foi crescendo. E hoje, realmente, como talvez a base lá deu origem à nossa Cias em Festa, né? Olhando a coisa hoje, um traçado pequeno daqui, mais um pouco, ela foi crescendo. E quem sabe amanhã ou depois seja uma Cias regional, que realmente faça um evento bem maior ainda do que estamos fazendo. Mas eu acredito que foi também um trabalho muito bem, apesar da pandemia, conseguimos fazer uma feira do empreendedor ali. Tivemos, né, a representatividade, pessoas que realmente se tornaram conhecidos, outros só foram lá vender seus produtos, mas ela foi marcada. Tivemos bastante auxílio neste período da gestão pública para que isso também acontecesse. Tudo isso que nós estamos falando sem a cooperação da gestão pública teria também sido impossível de fazer, né? Porque foi em frente à prefeitura a primeira feira, né? Eles cederam, entraram com barracas para nós fazer, né? Mas se viramos, fizemos, está feito. Hoje, graças a Deus, nós temos a Cias em Festa. São só 5 anos da sua gestão para cá, mas o que mudou? O que podemos pensar em Cias ontem e a Cias hoje? A Cias ontem e a Cias hoje. As coisas mudaram. Primeiro, nós não temos mais pandemia, né? Então, mas vamos esquecer a parte da pandemia. A grande mudança que está acontecendo a nível mundial. As questões políticas, se você olhar hoje, o maior incentivador do globalismo, né, vamos supor que foram os Estados Unidos que precisavam criar um mercado global. Hoje são os que mais estão se fechando de novo. Veja, isso são mudanças atuais. E elas têm que ser pensadas. Não adianta nós olharmos, não, mas o sol nasce para todo mundo. Muitas vezes as grandes potências, elas ditam para nós exatamente, ou deixam caminhos que nós, de alguma forma, vamos ter que pensar, pelo menos, se vamos seguir ou não. E hoje nós estamos num momento bastante delicado, que é o fechamento, de alguma forma, do mercado internacional, aberto, mas ao mesmo tempo com bastante barreiras. Então nós sempre vamos ter que ter muita representatividade. A Cias, ela tem que representar os interesses, como lá atrás já teve, mas cada dia mais nós vamos ter que se juntar mais, porque é fácil romper, mas, como dizem, o diabo separa e Deus une. Então, para o diabo poder agir, ele precisa separar. Quanto mais partes, menos entendimento. Quanto mais unidos, mais entendimento. Então, uma associação, quando se fala em associação, se fala em união. E nós juntos sempre vamos ser mais fortes. Isso é um momento marcante e sempre vai ser marcante. E nós não podemos esquecer isso. Apesar de todas
todas as ferramentas hoje nós praticamente isolar. Elas nos unem. Hoje eu converso, hoje, como já pelo menos 10, 12 anos, com pessoas online, olhando rosto a rosto, de qualquer parte do planeta. Mas nós conseguirmos unir pessoas agora, esse é o grande desafio. Sempre vai ser. E eu vejo que essa gestão atual também está muito empenhada em sempre deixar a união da associação, né? Dos associados, buscar sempre o melhor para o associado. Não existe momento mais pesado de lá para cá, o que mudou, em 5 anos o que mudou. Gente, claro que os desafios sempre são maiores. Então, para você vencer um obstáculo hoje, você já deve ter aprendido alguma coisa lá atrás, senão você vai criar uma barreira tão grande que vai ser intransponível. Mas quando você começa com pequenas barreiras, que acredito que há 30 anos atrás, as barreiras do dia a dia do empresário fizeram a criação de uma associação. Poxa, sozinho eu não tenho poder, cara, eu vou ter que me unir a alguém. E se juntaram, fizeram a associação. E hoje o desafio é realmente ainda, dia a dia, nós lembrarmos que nós estamos associados, que podemos fazer a diferença, e não só para o empresariado, mas como para toda a sociedade, que é a responsabilidade do empresário junto, sim. Ele tem responsabilidade social e nós nunca podemos esquecer dela. Então eu acho que de ontem para hoje, esses valores não mudam, né? São pequenos desafios, como nós somos chamados de pessoa física. Nós, como pessoas, jurídica, como empresa, como associação. A associação é uma pessoa jurídica, não é isso? Mas é uma pessoa. Quando se trata de pessoas, se fala de pessoas, algo que tem vida. E assim tem vida. Ela vai amadurecendo no dia a dia. Os desafios lá de trás não são mais o de chorar quando precisa de comida, ou de chorar para trocar de fraldas. Essa época passou. A Cia já caminhou, e a Cia hoje, com 30 anos, eu diria, apesar de jovem, ela já é uma adulta, né? Então, os desafios do adulto são realmente de manutenção, de passar os valores à frente, de mostrar tudo o que foi feito, mas também sempre focado no presente com a visão para o futuro. Pegar o aprendizado lá de trás, sim, viver ele agora, mas com isso traçar também o caminho, o planejamento para frente. Vamos pensar um pouco mais para frente, então. A sua gestão tem 5 anos, nós falamos de ontem e hoje. A CIAS esse ano está com 30 anos, então já passou por muita coisa. Como é que você vê a CIAS daqui 30 anos? A CIAS vai ser daqui a 30 anos exatamente o que nós queremos que ela seja. Eu acho que isso é importante. Nós não sabemos ainda como vão ser as organizações daqui a 30 anos. Mas provavelmente vai ser formado ainda por pessoas. E necessidades vão haver, tanto as empresariais como as sociais. Então, eu acredito que a única diferença de hoje para amanhã, que permaneçam os valores de hoje, né, que eu acho que ainda estamos sentados em cima de bons valores, né, estruturados em cima de bons valores. Que esses valores só melhorem, não piorem, né? Então, os nossos futuros gestores, os nossos futuros associados, que pensem muito daqui a 30 anos, como vai ser, mas não percamos os valores, e que associar-se sempre seja importante. Isso agora, nós querer resolver os problemas para daqui a 30 anos, quais serão? Talvez, eu acredito que nós não estejamos mais com pneu no chão. É um pensamento meu. Provavelmente nosso meio de locomoção não vai ser mais pneu. E a grande probabilidade também de não ser combustível fóssil também é grande, né? Nossa fonte de energia ser de combustível fóssil. Então serão novos desafios.
Mas sempre temos que ter, além da empresa, do empresário, também ter o foco na sociedade. Então, se daqui a 30 anos, porventura, alguém ver isso, ele deve olhar dessa forma. Poxa, lá eles já estavam preocupados com o momento de hoje. E isso é importante. Agora, se nós vamos precisar dessa estrutura, se nós vamos precisar do microfone ainda, se nós vamos precisar do que, eu não sei. Eu sei que esta é a dinâmica da vida. Quando eu disse que Caxias é uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa, ela vai ter que se adaptar, né? Então, nossa resiliência tem que ser diária. Nós não temos esse, será que eu vou mudar, não vou mudar? Se eu não mudar, alguém vai mudar, eu vou ficar para trás. A probabilidade de eu estar aqui há 30 anos ainda é grande, tá? Não sentado Tomara. aqui, não, mas pela lógica toda, familiar e tudo, a probabilidade é grande de eu realmente viver esse momento ainda daqui a 30 anos. Então, teria mais um terço da minha vida para chegar lá. Mas, e projeto nós também temos para isso. Mas eu acredito que a associação indiferente, se ela vai se chamar CIAS, como vai ser, ela é necessária. Pessoas sempre vão ter que estar caminhando juntas. A nossa gestão, na época, começou a se trabalhar muito a questão das lives, principalmente em querer divulgar, mas marcante mesmo foi o primeiro simpósio do turismo aqui, né, promovido pela associação aqui. Ele deu um pontapé inicial no turismo que eu vejo que hoje, olhando para trás, eu me pergunto no dia a dia se nosso turismo, ele realmente, nós queremos forçar um turismo e nosso potencial talvez não seja turístico. Nós somos pessoas tão envolvidas no empreender, na indústria, no comércio, que talvez não tenhamos tendência de turismo, apesar de nós termos muitas fontes de turismo que poderiam ser muito bem exploradas. Nós temos potencial, gastamos muitas horas trabalhando a questão do turismo, o que é importante. Não foi na nossa gestão, não foi na gestão do Cláudio, né, que nós fizemos pelo DEL, toda a avaliação turística da nossa cidade. A gente fez uma proposta de dar continuidade, entrou a pandemia. E ali tudo deu uma barreira, uma parada, mas cabe também nós pegarmos todo esse material que foi trabalhado, porque não precisamos reinventar a roda. A quem se interessa a trabalhar no turismo, né? Nós temos muito material junto aqui nas CIAS que está arquivado, é só buscar ele de volta e pensar, mas por qual razão foi pensado isso aqui? Por qual razão foi pensado isso aqui? Na nossa gestão, muitas vezes, eu falei do modelo de núcleos, eu acho que ele tem que ser remodelado. Eu penso que a forma do núcleo, ela não é mais hoje uma forma que ela está sendo trabalhada há 25, 30 anos no formato. Ela é um pouco dinâmica, mas eu penso para o núcleo, por exemplo, funcionar, ele precisa de uma revisão, ele tem que ser mais ágil. Sim. Eu vejo um grande problema nos núcleos hoje, desde a minha gestão já, muita burocracia para chegar a um objetivo. Eu vou explicar para isso que não parecer, mas o empresário tem pressa. Ele tem um problema hoje a resolver. Sim, agora. Amanhã ele já passou, alguém já passou à frente dele. Uhum. Ele precisa resolver hoje. Então, sentamos em 4, 5, 6 empresários, formamos um núcleo indiferente a qual é a área, e nós vamos discutir. Tá? Esse núcleo ele tem hoje um coordenador. Primeiro, o coordenador tem que estar pensando, se ele vai passar pelo primeiro crivo, pela primeira avaliação, se o coordenador está de acordo com aquilo ou não, para daí levar hoje a nossa diretora, ou a nossa gestora aqui interna, né? Executiva.
Se a executiva conseguiu comprar a ideia ou achar que é interessante, Sim. aí vai para a diretoria. Veja quanto tempo nós já estamos e quantas pessoas avaliam. Enquanto isso, muitas vezes, se eu sou empresário, eu já boto as coisas para funcionar, eu não discuto muito. Empresário, ele não... Agora, quando é um projeto maior, é interessante uma feira? É. É interessante aquilo? É. Então, aquilo pode ser planejado, mas as atividades do dia a dia, elas, infelizmente, o núcleo é muito lento para atender às necessidades do empresário. Tenho certeza do que eu estou falando. Se nós conseguir rever toda essa estrutura do núcleo, a forma de agir ele, nós vamos ver que nós vamos ter que pensar fora da caixinha. Sim. Uhum. Esse fora da caixinha, eu vou usar hoje de manhã, existe um campo de atendimento dentro de uma das empresas nossas que ela tem dificuldade em atender. Mas não é só específico da nossa empresa, a de cozinha industrial, da Viva. A dificuldade está em atender uma necessidade dos clientes, das empresas hoje clientes, né? Que elas precisam de uma solução que elas não a têm e nós também não a temos. Daí, quando a Dayana me falou dessa necessidade, eu disse, Dayana, pois é, aqui é nesse momento que nós temos que pensar fora da caixinha. Que se tivesse solução, outro já estaria fazendo. É aqui que existe o Mar Azul. E esse Mar Azul, muitas vezes, o núcleo, ele não consegue captar a ideia. Às vezes, então, quando eu falo que o núcleo ele tem que ser trabalhado, pensado diferente, é um pensamento meu, ele não precisa ser, de alguma forma, concordado com todos, mas eu, como analista, como pensador, como, eu diria, até um tanto filósofo, né? Eu vejo a grande necessidade, nós estamos falhando muito nesse sentido, porque nós criamos uma necessidade, vamos abrir um núcleo. Daqui a pouco, quando vemos... Começa com 6, 8 e ele vai diminuindo. Ele não cria interesse, ele não atende à necessidade daquela pessoa que veio querer buscar uma solução. Talvez nós não conseguimos ouvir essa pessoa, não sei, mas ali nós vamos ter que trabalhar muito ainda. E na nossa gestão não foi diferente, além da pandemia, né, ela foi bastante complicada nesse sentido. Uma mensagem final. União faz a força. Né? Então, isso sempre ser muito dinâmico. Nunca o que foi importante ontem, Sim. hoje não é mais. Amanhã, o menos ainda. Então, valores, eles têm que permanecer. Ações, elas têm que ser adaptadas no dia a dia. Norberto, muito obrigado pelo tempo de hoje. Obrigado pelo tempo que foi presente a CIAS e o tempo que se devota à entidade. Obrigado, sim, Cris, por ter... né? Vocês aqui todos da CIAS por terem realmente criado esse ambiente onde a gente pode, de alguma forma, deixar um pouco do nosso pensamento, um pouco da nossa história. E alguém um dia talvez queira olhar, pode nos criticar positivamente ou negativamente, mas pelo menos se quiser criticar, pode olhar, está documentado esse momento, né?